Um, dois, três, gravando. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Durva do canal DM Eletrônica. Estou aqui com um circuito de uma fonte estabilizada. É parte do circuito, na realidade, né? É mais assim, para demonstrar os estágios de regulagem de tensão e controle de erro da saída da fonte. Então, nós temos aqui uma alimentação de 20 volts, no caso, que pode subir para mais 10% e menos 10%, ou seja, ela pode chegar até 22 volts e cair também para 18 volts, que a proposta do circuito é manter a tensão estabilizada na saída de 10 volts. Esses componentes foram todos calculados aqui. Então, para a tensão de saída de 10 volts fixo, independente da variação da carga, nós calculamos R1, calculamos R2, calculamos R3 e também o Zener para ser utilizado, tanto quanto os transistores T1, T2 e T3. Okay? Então, chegamos aqui a uma seguintes conclusões. Para um Zener de 5,1 volt proposto aqui no circuito, nós utilizamos um Zener de 500 miliwatts. E onde calculamos também um resistor para ele de 330 ohm. Esse resistor ele pode também variar de 198 ohm até 550 ohm, que ele vai manter em cima dele a tensão de 5,1 volt, como mostra aqui no circuito, ok? Vou fazer o seguinte, vamos ligar o circuito aqui que está desligado. Ligamos ele. Então, e é isso aí. Temos aqui, eu vou passar o mouse em cima do componente e vocês vão poder estar vendo também a corrente que está em cima de cada circuito, ok? Então eu tenho aqui a alimentação de 20 volts, tenho aqui uma carga de 2 ohm, eu coloquei uma carga bem baixa para que a corrente drenada pela fonte fosse de 5,2 amperes, como mostra aqui o nosso amperímetro e a nossa tensão mostrada aqui pelo voltímetro na saída. Coloquei alguns voltímetros também em alguns pontos para ver o nível de tensão durante o funcionamento da fonte. Ou seja, eu tenho aqui na base de Q3, que é aonde nós pegamos a tensão de saída, referência de saída entre os divisores de tensão formado por R2 e R3. Então eu tenho aqui uma tensão de 5,9 volts aqui, sendo comparada com a tensão Zener de 5,1 volt aqui. No nosso voltímetro está marcado 5,18 volts, ok? Temos aqui a tensão reduzida para o Zener, né? No caso, depois do nosso resistor do Zener, que controla a corrente do Zener, temos uma tensão de 12,5 volts, ok? A corrente que passa por esse resistor é de praticamente 19,55 miliampere. Temos uma potência dissipada por ele de 126,16 miliwatts. Essa corrente que passa pelo resistor R1 é a corrente do Zener e mais também a corrente de polarização aqui de base emissor dos dois transistores Q1 e Q2, ok? Mas essa corrente é muito baixa, tá? Então a gente acaba desconsiderando ela para cálculo.
Então fica mais a corrente do Zener mesmo, certo? Que no caso aqui, olha, vocês podem ver, está 17,78 miliamperes. E aqui, ó, no resistor, nós temos a corrente de 19 miliamperes, que é a somatória tanto da corrente de Zener quanto da polarização dos transistores. Beleza? Temos aqui também a queda de tensão de junção de base entre base e emissor, entre a base de Q1 e o emissor de Q2, que dá em torno de 2,8 volts. É lógico que esses valores mudam à medida que a gente altera o valor da carga, correto? Eu vou fazer uma alteração da carga aqui. Eu vou aumentar esse valor. No caso, eu aumentando o valor da carga, nós teremos uma diminuição da corrente drenada pela fonte. Eu subi para 5 ohm o valor da carga, a corrente reduziu para 2 amperes. Notem que também alterou a queda de tensão entre a junção de base de Q1 e emissor de Q2, correto? Aumentou também com isso a corrente no Zener, passando pelo resistor R1. À medida que eu diminuo a carga aqui, eu diminuo a corrente, mas também aumento a corrente que circula pelo diodo Zener, ficando mais a corrente por aqui, tá? Sendo drenada mais por aqui do que praticamente por esse caminho aqui, tá? Então, à medida que eu diminuo a corrente de saída da fonte, aumenta mais a corrente que circula pelo diodo Zener. À medida que eu aumento mais a corrente de saída da fonte, eu diminuo a corrente de saída, corrente em cima do diodo Zener, ok? Vamos diminuir mais ainda essa corrente. Ó, hoje, aqui no Zener, nós temos praticamente 21 miliamperes, ok? E uma potência de 113,88 miliwatts. 21. Vamos reduzir mais a corrente de saída da fonte, aumentando com isso a resistência da carga. Subi para 10 ohm, tenho 10 volts de tensão. Note que a tensão está sempre estabilizada em 10 volts. 10 volts, 10 ohm, usando a lei de Ohm, tensão dividido pela resistência me dá a corrente em torno de praticamente 1,05 amperes. Vamos ver a corrente no diodo Zener? 23,22 miliamperes. Aumentou um pouquinho só. Estava 22, foi para 23. Corrente em cima do resistor também se mantém a mesma do Zener, ok? Tensão de queda 12,07 também se mantém. Note que a queda de tensão entre base de Q1 e emissor de Q2, ela também diminuiu, ok? Para 1,59 volts. Deixa eu ver se dá para mostrar o sentido das correntes aqui. Vamos lá. Aqui. É isso aí. Então, galera, é um circuito simples, né, com poucos componentes, tirando os voltímetros que eu coloquei aqui no circuito. Praticamente nós temos apenas os componentes que formam a fonte de alimentação. É lógico que ela aí nessa configuração só está mostrando os componentes mais essenciais para efetuar
a tensão de saída em torno de 10 volts aí. Então eu tenho os transistores Q1 e Q2 que fazem parte do controle da tensão de saída da fonte e da corrente a mesma. E tenho aqui Q3 que faz a configuração de amplificador de erro, né? Ou seja, ele é um comparador, ele compara a tensão de saída da fonte com a referência, que é o diodo Zener de 5,1 volts, e com isso, esse circuito faz com que a tensão de saída fique estabilizada. Como a nossa tensão ela pode subir para 22 volts ou cair também para 18 volts. Esse circuito está calculado para uma variação de mais e menos 10%. Vamos reduzir a tensão aqui para menos 10%. Está 20 volts, vamos colocar 18 volts. Note que a tensão de saída se mantém a mesma, ok? Vou mudar de novo aqui também, vou colocar no pior caso, vamos colocar os 5 amperes aqui. Reduzir a minha carga para 2 ohm. Pela lei de Ohm, tensão dividido pela resistência me dá corrente, então 10 volts dividido por 2 ohm, 5 amperes, ok? Com a tensão reduzida aqui na entrada de menos 10%, ou seja, 18 volts. A tensão de saída, note que mantém-se os 10 volts, ok? Todas as fontes lineares, ela precisa de uma margem de tensão acima da tensão de saída, né? Então não dá para você jogar uma tensão de entrada de igual à tensão de saída, porque aí ela não vai ter essa regulagem que é necessária, tá? Note também que à medida que eu diminuo a resistência da minha carga, eu tenho um consumo, uma potência sendo dissipada em cima do transistor Q2, que aumenta essa potência dissipada, ela aumenta em função da corrente de saída, ok? Que é drenada pela fonte. Então, se eu tenho olha, eu tenho aqui, ó, vou colocar a setinha no transistor, eu tenho aqui sendo drenado por ele agora 33 watts, ponto 17, correto? Então, com isso, nós temos que calcular os transistores aqui para, no pior caso, no caso da corrente máxima que eu quero, poder drenar essa corrente com segurança e poder dissipar o calor gerado em cima dele também com segurança, correto? Então, tudo isso envolve o cálculo da fonte. Vamos subir a tensão aqui para mais 10%. 22 volts. A tensão se mantém também os 10 volts de saída. A corrente 5.2, 24 amperes aqui, tá ok? Vamos agora ver aqui, ó, dissipação de calor, ó, 53,8 watts. Temos que ter esse transistor colocado em um bom dissipador de calor, né? No caso aqui eu estou utilizando um TIP 41, mas para questões de segurança é bom utilizar um transistor de muito mais potência do que ele, no caso um TIP 35, né? Ou se for utilizar o TIP 41, utilizar mais transistores colocado aqui em paralelo, beleza? Com isso temos que colocar também resistores de equalização na saída dos emissores dos mesmos, tá ok? Mas aqui é um circuito apenas para estudo, tá? Que pode ser implementado aí
fisicamente e que o resultado será praticamente esse, visto que pode alterar em relação a esse daqui, porque os valores de resistências colocados no diagrama aqui, no simulador, eles são ideais, né? Ou seja, se está marcado 1.5K no resistor, ele considera esse. E na realidade, quando montamos os circuitos, nós temos as tolerâncias dos resistores, né? Então é onde poderemos ter algumas divergências de valores de tensão aqui, em alguns pontos. Tipo aqui em cima de R1, em cima de R2 e R3, por exemplo. Tá ok? Mas é um circuito simples, porém bem eficiente, ok? Vamos voltar aqui para a tensão normal. Os nossos 10 volts está preservado aqui na saída. Então, é um circuito simples, porém bem eficiente, tá ok? Ele foi todo calculado, tá? Calculamos aqui o valor de R1, calculamos o Zener e a corrente de Zener, calculamos os resistores R2 e R3, bem como os transistores a serem utilizados nessa configuração, tá? Essa configuração eu aqui no circuito estou colocando ela numa situação muito precária, que no caso para 5.21 amperes, aqui no caso não vai queimar nada, né? Nem preciso do dissipador aqui, mas se for construir, temos que prever um bom dissipador de calor aqui, tá bom? No caso, o circuito aqui ele foi calculado mais para uma corrente de 1 ampere. Então vamos subir aqui. Ele foi calculado nestas condições, tá ok? Com uma tensão de saída de 10 volts, com uma variação da tensão de entrada entre mais 10 e menos 10%. Tá? Todo o cálculo foi feito para essa corrente de 1 ampere. Beleza? É isso aí, galera. Esse é um circuito bacana, simples. Tá passando o caminhão aqui. É um circuito simples e eficiente, visto que eu apresentei aí para vocês, tá bom? É a base de uma saída estabilizada de fonte de alimentação linear, tá ok? Espero que vocês gostem, tá? Vou estar postando mais circuitos e tentando explicar os mesmos. E é isso aí. Se vocês gostarem, deixe o seu joinha e bora lá, bora brincar com eletrônica, tá bom? E aprender também, tá ok? É isso aí. Fui.